Bom dia, telespectadores da TV Alternativa. Um bom dia todo especial aos nossos alunos da Rede Municipal de Paço do Lumiar. Sou a professora Cristiane, professora de Filosofia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre moral e liberdade. Vamos lá. Então, para iniciar a aula de hoje, a gente trouxe aqui as seguintes perguntas para fomentar a reflexão sobre a aula de hoje, que é moral e liberdade. Então, a primeira é: você já se viu em uma situação onde não tinha escolha, ou seja, numa situação de beco sem saída, e por isso foi obrigado a tomar uma decisão contrária à sua vontade? A segunda pergunta que eu te faço é: nossa ação é sempre livre? Fazemos tudo o que queremos? E por último, tudo o que eu quero fazer, eu devo? Então, essas perguntas, elas fomentam, elas trazem para a gente hoje a reflexão sobre a nossa liberdade dentro da moral estabelecida, dentro de uma sociedade, dentro do nosso grupo social. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, liberdade para escolher. Tá? A nossa liberdade para escolher entre uma situação ou outra, né, ela passa pela nossa capacidade de julgar. Ou seja, julgar a partir dos valores que aprendemos como certo, como errado, tá? Como bem, como mal, como justo, como injusto. Então, a nossa capacidade de julgar, ela passa, né, pela nossa avaliação, ponderação, ou seja, é a capacidade que nós temos de atribuir um valor a uma determinada coisa, a uma determinada situação. Tá? Dentro dessa capacidade de julgamento, a gente pode atribuir um juízo de fato ou um juízo de valor. Um juízo de fato é quando a gente diz o que uma coisa é. Por exemplo, quando eu digo, esta TV tem um formato retangular. Juízo de fato, ninguém questiona isso. Ou seja, o formato dela é retangular. Agora, quando eu digo, por exemplo, esta TV é feia ou esta TV é bonita, aí eu já estou colocando a minha subjetividade dentro do juízo de fato. Então, ele passa a ser um juízo de valor. Ou seja, a partir da minha percepção de mundo, a partir daquilo que eu aprendi, que é feio, que é bonito, que é certo, que é errado, que é honesto, que é desonesto, que é justo, que é injusto. Ou seja, eu estou pegando todo o meu conjunto de valores e estou atribuindo ao julgamento desta TV. Eu estou dizendo que ela é feia a partir do meu ponto de vista, certo? Então, quando a gente diz que alguém é livre para escolher, quando ela não está coagida, quando ela não está constrangida por ninguém ou por nenhuma situação, e a partir do que ela aprendeu, a partir do que a sociedade, o conjunto de pessoas com quem ela convive, tá, disseram que aquilo é que é o correto a se fazer e que ela entende que aquilo é o correto a se fazer, e ela faz. Tá? Então, quando existe uma conformidade entre a prática da pessoa, ou seja, o que ela pratica e aquilo que ela pensa, tá? E aquilo que está em conformidade com o que a sociedade diz que é o correto, ou seja, então ela é livre para escolher dentro daquele sistema moral. Tá? Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, uma charge, tá? Bem interessante, engraçada, onde tem um senhor, um rapaz, né, que está se casando com uma jovem que está visivelmente grávida. Né? Então, aqui diz, você é livre para se casar. Né? Mas, pela charge, o que a gente pode depreender dela? Ele realmente é livre para se casar? Ele está realmente agindo de forma totalmente espontânea, livre? A gente percebe que não, porque o pai está ali atrás, coagindo ele com uma arma, ou seja, ou casa ou morre. Né? Então, nesse caso aqui, a gente percebe que não há uma liberdade dentro da ação. Ou seja, se não há uma liberdade dentro da ação, então a pessoa não é livre. Por quê? Porque, de repente, ele poderia, se fosse o caso, assumir a criança sem precisar se casar. Mas, dentro desse contexto, com certeza, existe, dentro dessa situação, uma lei moral que diz, né, engravidou, tem que casar. Então, continuando aqui em moral e liberdade, a reflexão ética leva em consideração, lembra lá, né, o que é ética? É a reflexão sobre a prática moral, é uma disciplina filosófica que reflete sobre a moral. Então, ela tem que levar em consideração 3 coisas, tá? A liberdade do sujeito, a consciência dele e a responsabilidade. São 3 requisitos fundamentais para que uma reflexão ética se estabeleça. Tá? Sem ela, não há reflexão ética. Então, a liberdade do sujeito, aquilo que a gente já falou, ele é livre, tá? Para fazer o que quer, para dizer o que pensa, ou ele está sendo coagido, constrangido por alguém ou por alguma situação. Tá? Então, esse é o primeiro requisito.
Segundo, a consciência, ele é consciente do que faz? Perceba, o que é consciência? É você saber que sabe alguma coisa. Não é só saber, é você refletir sobre aquilo que você pensa. Isso é ter consciência. Tá? Isso é ser consciente de si. É você praticar uma ação e conseguir avaliá-la. Tranquilo? Isso é consciência. E responsabilidade é a capacidade que eu tenho de me responsabilizar pelos meus atos. Tá? Então, se eu tenho esses três atributos, tá? Liberdade, consciência e responsabilidade, eu tenho uma reflexão ética. Tranquilo? Logo, perceba, se eu passei da reflexão ética, que é uma disciplina, né, que estuda a moral, ou seja, que estuda a prática, as práticas morais dentro de uma sociedade, se eu tenho esses três requisitos, logo, eu só posso dizer que a minha ação só é moral se eu obedecer aos imperativos, ou seja, aos mandamentos do eu quero, eu posso, eu devo. Tem coisas que a gente quer, mas não pode, tem coisas que a gente pode, mas não deve fazer. Tá? Então, se eu obedecer a esses três imperativos, ou seja, diante de uma situação concreta, diante de um fato da vida, tá? Se eu conseguir responder essas três perguntinhas, tá? De forma livre, consciente e responsável, ou seja, eu quero, eu posso, eu devo, conseguir responder, então a minha ação é uma ação moral. Tá? Então, a gente trouxe aqui uma figura, tá? Intercalando aqui uma interseção entre aqueles imperativos do slide anterior. Veja só, quero dizer, devo dizer, perceba, isso aqui está no campo da reflexão ainda, ó. Devo dizer, posso dizer. Então, a interseção entre esses três imperativos é o que a gente vai chamar de comportamento moral. Ato moral. Então, obedecendo a esses três requisitos, eu posso dizer, é interessante porque a Charge, ela coloca aqui os balõezinhos, tá? Aqui como uma espécie de consciência, que está fora do sujeito, ó, uma consciênciazinha fora do sujeito, tá? Me perguntando sobre uma ação moral, quero, devo, posso, chegando a uma conclusão de que essas três coisas têm algo em comum, então, logo, ele emite a sentença, ele diz, ele age, ele fala. E essa ação, ela é moral, ela é uma ação que foi pautada numa reflexão ética, então ele fala. Tá? Então a gente colocou aqui moral, mas não é exatamente o que ele está falando, é só para você entender que o conteúdo da fala dele é um conteúdo, ou a prática dele é um conteúdo prático, é um conteúdo moral. Então a gente trouxe aqui uma frase de um famoso filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, onde ele diz o seguinte: viver é basicamente isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Ou seja, o que ele está dizendo? A vida é um equilíbrio entre escolhas e consequências. Não tem como eu não escolher, não tem como eu não suportar as consequências daquelas minhas ações. Eu preciso sempre me responsabilizar. Olha lá a palavrinha novamente, responsabilizar pelas escolhas que fiz. Então, a vida é basicamente isso. Tá? Não há como a gente se esconder, se esquivar dessas nossas responsabilidades, ou seja, do próprio ato de escolher, do próprio ato de arcar com as responsabilidades de nossas escolhas. Tá. A liberdade moral, né, a liberdade, ela passa pela consciência daquilo que é certo e que é errado. Tá? Eu coloquei aqui para você, a consciência é um distintivo humano. Tá? A consciência moral é um distintivo humano. Por que um distintivo humano? Porque é só o ser humano que possui, que a possui. Tá? Nenhum outro animal tem. Então a gente colocou aqui um trecho do filósofo Aristóteles, que lá no livrinho dele sobre a política, ele fala: a característica específica do homem, em comparação com os outros animais, é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto e de outras qualidades morais. Isso é tão interessante que você não percebe, por exemplo, aluno, meu querido aluno, você não percebe outros animais,
exemplo, um cachorro. Você não percebe um cachorro preocupado com uma atitude, né, que ele fez ou que ele vai promover. Você não vê por aí os animais preocupados com as suas ações. Eles simplesmente vivem, eles simplesmente agem. Né? Quem tem preocupação, quem pensa, né, quem tem uma consciência sobre aquilo que faz, que diz, somos nós, seres humanos. Então, isso é o nosso distintivo, tá? Segundo Aristóteles. Aí aqui tem uma chargezinha, uma imagem sobre, bem interessante, inclusive muito recorrente, né, dentro dos ônibus, das vans, que é um garotinho aqui super tranquilo, despreocupado, mexendo lá no telefone, ouvindo um som. E aqui, bem na parede, né, do ônibus, da van, tem escrito: gestantes, deficientes, idosos, pessoas com crianças de colo. Ou seja, tem a placazinha lá indicando que aquele assento é exclusivo para aquele público. Interessante que ele está totalmente alheio à realidade dele, né, está totalmente tranquilo, despreocupado, lá ouvindo o som dele, enquanto aqui tem uma fila desse público cujo assento é de exclusividade deles. Tem aqui um senhor com uma muleta, uma senhora grávida com um bebê de colo e um idoso. E aqui no outro tópico a gente tem liberdade e responsabilidade. Responsabilidade significa, que a gente já falou, responder, assumir, ter controle dos nossos atos. Tá? E a gente trouxe aqui uma frase para a gente refletir sobre isso. A liberdade significa não somente que o indivíduo tenha tanto a oportunidade quanto o fardo da escolha. Significa também que ele deve arcar com as consequências de suas ações. Liberdade e responsabilidade são inseparáveis. Então, olha só, não se trata apenas de você ter a oportunidade e ter a escolha sobre essa oportunidade, mas significa você ter responsabilidade sobre as consequências dessa escolha. Tá? Então, liberdade, responsabilidade, consciência, tá tudo junto e misturado. Não tem como eu ser um agente moral desprovido de liberdade, desprovido de responsabilidade. Se eu sou um agente moral, ou seja, tem que, percebe os três imperativos que eu tenho que responder: eu quero, eu devo, eu posso. Então, eu tenho que ter liberdade, eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter responsabilidade sobre os meus atos. Tá? O homem é condenado a ser livre, porque depois de atirado neste mundo, torna-se responsável por tudo aquilo que faz. Uma frase do filósofo Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, que fala sobre o tema da liberdade também. E aí você lê essa frase e você se pergunta: mas professora, essa frase não é meio absurda, não? Né? Como é que o homem ele é condenado a ser livre? Alguém que está condenado, alguém que está preso dentro de uma situação, ela não está necessariamente desprovida de liberdade? Como pode ser alguém estar livre, estar preso ao mesmo tempo? E aí é a grande sacada do filósofo, né? Porque quando ele diz que a gente está condenado a ser livre, ele diz que a gente não tem opção de não escolher. A partir do momento que a gente chega neste mundo, tá? E que a gente se envolve nas relações sociais, a gente está dentro de uma cultura estabelecida, que tem práticas morais bem estabelecidas, a gente não tem como não escolher a partir daquela situação em que a gente vive. Se valores nos são impostos e a gente tem, claro, a liberdade, né, de refletir, de pensar sobre qual caminho devemos tomar, mas veja bem, a gente tem essa liberdade de escolher, mas a gente não tem a liberdade de não escolher. Porque quando a gente não escolhe, a gente já está escolhendo. Nossa, professora, ficou assim meio confusa. Não precisa ficar confuso, não. Tá? É só você pensar em uma situação prática do seu cotidiano. Né? Alguém numa briga qualquer, numa discussão qualquer, na sala de aula, na escola, em casa, alguém fala assim: fulano, tu vai ficar do lado de quem? Né? O que tu acha disso? Aí você fala assim: não, eu vou ficar na minha, nada a declarar. Todo mundo tomou partido. Eu sou A, eu sou B, eu sou C, eu sou D, só você que ficou neutro. Só você que ficou em cima do muro. Você não tomou partido nem de A nem de B. Você não escolheu nada, você não disse nada. Você não atribuiu nenhum juízo de valor sobre aquela situação ou sobre aquela pessoa.
Você diz assim, não, eu sou neutro, eu sou isento, eu não participei dessa ação. Logo, eu estou completamente desresponsabilizado, não posso ser responsabilizado por isso que está acontecendo. Aí é que você se engana, porque no momento em que você não escolhe, você já está escolhendo não escolher. Ou seja, quem tomou partido de A, tomou partido de A. Quem tomou partido de B, tomou partido de B. Quem ficou em cima do muro, escolheu ficar em cima do muro. Então, a partir do momento em que nós estamos aqui nesse mundo, tá, a gente não tem mais, tá, a opção de não escolher. A gente está o tempo todo tomando partido de A ou de B. A gente está o tempo todo escolhendo entre o caminho A, entre o caminho B. E lá na frente, claro, sofrendo as consequências das nossas escolhas. Mas o que a gente não pode é ficar parado no mesmo lugar. Isso absolutamente não tem como. Tranquilo? E aí que eu trouxe para vocês, para quem é fã aí dos filmes de super-heróis, que é muito famoso, aqui vocês já devem ter reconhecido, é o Peter, do Homem-Aranha. Uma frase muito famosa, uma cena muito famosa, né, que ficou do primeiro filme dele. É quando, vocês devem se recordar, vou ler aqui para vocês, depois a gente comenta. Olha só, perto dali, né, o Peter aqui se lastimando. Né, tem aqui, é minha culpa, é tudo culpa minha. Eu não quis deter o canalha quando pude, e agora tio Ben está morto. Aí o narrador fala, né, arrasado, Peter desaparece na escuridão em silêncio, finalmente ciente de que, neste mundo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E assim nasce uma nova lenda, mais nome que vem se unir ao mais emocionante reino deste mundo, o reino da fantasia, que é onde nasce, que é onde surge o Homem-Aranha. Você lembra dessa frase? Que ele fala justamente quando o tio Ben está estirado no chão, já quase morrendo, e o tio dele fala para ele, né, grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Você lembra, o Peter, ele tinha a opção, ele tinha a escolha de deter o criminoso, mas ele não detém. Ele não detém porque ele está com sede de vingança, ele queria se vingar, então ele deixa o criminoso ir embora. Ele não detém a ação dele. Quando chega lá na frente, o assaltante vai e atira contra o tio Ben. E o tio Ben falece. Então aí ele percebe que se ele tivesse tomado a decisão lá atrás de ter impedido, né, a ação, de ter impedido que o criminoso, o assaltante, tivesse fugido, ele teria evitado a morte do tio dele. Mas como ele não evitou, ele vai ter que seguir para sempre, né, com essa culpa, com esse remorso, né, para toda a vida dele. Mas aí é claro que dessa situação ele tira algo maior. Ele sabe que a partir dali ele não vai poder mais mudar a ação passada, né? O que está feito, mas ele tem agora a responsabilidade de, dali por diante, seguir o caminho do bem e da justiça, até para fazer jus, né, à memória do tio Ben. Então a gente termina aqui a nossa aula, o nosso conteúdo sobre ética, tá? Deixando uma frase para você refletir. A ética é um princípio que não pode ter fim. Por que que ela é um princípio? Porque ela é o ponto de partida da nossa prática, ela é o ponto de partida da moral. Lembra, ela é a reflexão de um comportamento, ela é a reflexão de uma prática. A ética é a filosofia moral. Ela é a reflexão, enquanto a moral é o quê? A prática. Tranquilo? Então fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima.